Olá, hoje a gente vai fazer um verdadeiro check-up na economia brasileira. E para isso, vamos usar como guia o relatório de inflação mais recente do Banco Central. A ideia é decifrar juntos esses dados e entender de verdade como anda a saúde da nossa economia. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar nossa análise. Pensa num check-up médico mesmo. A gente vai olhar os indicadores principais, os sintomas, os sinais vitais, para no final ter um diagnóstico bem claro. Vamos começar? Bom, o primeiro exame, e talvez o mais importante de todos, é o da inflação. É como se fosse a febre da economia, sabe? É um indicador que o Banco Central olha com lupa. E é por aqui que a gente começa o nosso diagnóstico. E antes de mostrar o número, é super importante entender o porquê disso. A projeção de inflação é basicamente a grande conclusão desse relatório todo. Ela acaba influenciando tudo, desde a taxa de juros que a gente paga até as decisões de investimento das empresas. É o termômetro principal mesmo. E o número é este. A projeção oficial do Banco Central para a inflação de 2024 ficou em 3,6%. Ok, mas o que esse valor significa na prática? Agora, o que é bem interessante aqui não é um número em si, mas a direção da mudança. A projeção anterior era de 3,5%. Esse aumento, mesmo que pequenininho, para 3,6% é um sinal de que as pressões nos preços estão um pouquinho mais fortes do que se imaginava. É uma mudança sutil, mas que o mercado financeiro olha com muita atenção. E para colocar esse número em perspectiva, olha só, a meta oficial de inflação para o ano é de 3%. A projeção de 3,6% está dentro do limite de tolerância que vai até 4,5%. Ou seja, não é motivo para pânico, a inflação está sob controle. Mas ela está acima do centro da meta e é por isso que o Banco Central continua tão atento. Certo. Já temos o diagnóstico principal. A febre está em 3,6%. Agora, como em qualquer boa análise, a gente precisa entender o que está causando isso. Afinal, o que é que está puxando os preços para cima ou para baixo na economia? O que a gente vê aqui é um verdadeiro cabo de guerra na economia. De um lado, tem os preços livres, tipo serviços, alimentação no dia a dia, puxando a inflação para cima. Do outro lado, os preços administrados pelo governo, como a conta de luz, por exemplo, estão ajudando a segurar a onda. Essa batalha de forças opostas que resulta naquele número final de 3,6%. Beleza, saindo um pouco da inflação, vamos agora checar outros sinais vitais da economia, como o ritmo de crescimento. Agora a gente está falando do Produto Interno Bruto, o famoso PIB, que basicamente mede toda a riqueza que o país produz. E a projeção do Banco Central para o crescimento da economia em 2024 é de 1,9%. É um crescimento positivo, sim, mas a história completa e mais interessante está em de onde vem esse crescimento. Olha que interessante a composição desse crescimento. Enquanto o setor agropecuário, que foi um motorzão da economia recentemente, deve ter uma pequena queda de 1,5%, a força mesmo vem da indústria e principalmente do setor de serviços, ambos com projeção de crescimento de 2%. Essa força nos serviços costuma indicar que o consumo das famílias está firme, o que é um bom sinal. Aquela história, né? Nenhum país é uma ilha. Então, para a gente completar essa análise, a gente precisa ver como a saúde da economia brasileira se conecta com o resto do mundo. Vamos dar uma olhada nas contas externas do país. Rapidinho, só para todo mundo ficar na mesma página. A tal da conta corrente é como se fosse o extrato bancário do país na sua relação com o resto do mundo. Se o resultado é positivo, a gente chama de superávit. Isso significa que entrou mais dinheiro no país do que saiu. É um sinal de saúde. E a projeção para o Brasil é muito boa, um superávit de 20 bilhões de dólares nas contas externas este ano. Na prática, isso significa que está entrando mais dólar no país do que saindo. E essa solidez ajuda a manter o câmbio mais estável e dá mais segurança para a economia como um todo. Ok, então, a gente analisou a inflação, o ritmo de crescimento e a relação com o exterior. Chegou a hora de juntar todas as peças e chegar a um veredito final. Qual é o prognóstico para a nossa economia? Olhando para o futuro, o que o Banco Central enxerga é um caminho de convergência. A expectativa é que a inflação continue caindo, saindo dos 3% deste ano, para chegar mais pertinho da meta de 3% nos próximos anos. É uma melhora lenta, mas gradual e consistente. E essa citação, tirada do próprio relatório, resume perfeitamente o tom da coisa. Apesar dos números mostrarem uma certa estabilidade, o Banco Central deixa bem claro que o trabalho ainda não acabou. Palavras como desafiador, serenidade, moderação mostram que a política de controle da inflação precisa continuar e com muita cautela.
E a gente termina com essa pergunta para reflexão. O nosso check-up mostrou uma economia com sinais vitais estáveis, a inflação está sob controle, ainda que um pouco acima do ideal, e o crescimento é modesto. A grande questão que fica no ar é: essa estabilidade que a gente vê hoje é um trampolim para um crescimento mais forte no futuro? Bom, isso só o tempo dirá.